Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 371 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostinho Trampé, capítulo 31, Trabalhador Infatigável. Pensando na imensa produção literária de Varrão, Agostinho escreve na Cidade de Deus, abre aspas, leu tanto que nos maravilhamos como tenho encontrado tempo para escrever algo, e escreveu tanto que dificilmente podemos crer que alguém tenha lido todas as suas obras, fecha aspas. O mesmo nós podemos dizer de Agostinho. Suas obras são tantas e tão grandes que permanecemos sem palavras acerca do como pôde escrevê-las. Um bispo ocupado no cuidado pastoral de uma diocese que, se não era grande, certamente era difícil. Um cuidado pastoral que implicava tantos deveres prioritários, entre os quais dois particularmente pesados, a pregação e a administração da justiça. Parece-nos impossível que tal bispo tenha encontrado tempo para escrever tanto. Não são muitos aqueles que podem gloriar-se de ter lido todas as suas obras. Já sabemos o que significava para os bispos de então, e para o de Hipona particularmente, a administração da justiça. Aqui recordaremos um episódio acontecido por volta do fim de sua vida, precisamente em 26 de setembro de 426. A designação de seu sucessor. O pastor convocou o povo e convidou-o a aprovar a designação feita por ele do futuro bispo de Hipona na pessoa do sacerdote Heráclio. Foi redigida e subscrita a ata oficial da sessão. Com isso, o piedoso ancião queria alcançar dois objetivos: evitar em sua diocese as turbulências e as dissidências lamentadas em tantas outras na ocasião da eleição do bispo, e confiar ao novo eleito uma parte de seu trabalho, precisamente a parte administrativa. Alguns anos antes, pedira a seu povo e dele obtivera 5 dias livres durante a semana. Tinha trabalhos urgentes por terminar. Mas o acordo, verbalizado e aprovado, durou pouco. Abre aspas. Tínhamos estabelecido de comum acordo que, por 5 dias da semana, ninguém me importunasse, de modo que pudesse ocupar-me no estudo da Sagrada Escritura, uma vez que meus irmãos e padres, colegas de episcopado, dignaram-se encarregar-me em 2 concílios da Numídia e de Cartago. Desse acordo foi redigida a ata, por nós aprovada, com vossas aclamações. O acordo, porém, foi observado só por breve tempo, e agora não me sobra nunca tempo livre para aquilo que desejo fazer. Do amanhecer ao pôr do sol, eu sou envolvido nas controvérsias judiciais das pessoas. Fecha aspas. Agora tenta de novo, e parece dessa vez com melhor sucesso. Pede aos fiéis que recorram, de agora em diante, a Heráclio para todas as inumeráveis questões que costumeiramente lhe encaminhavam. Os fiéis aprovam. Agostinho agradece. Agradece com a comoção de sentir-se aliviado de um insuportável peso. Aos deveres episcopais, para com a diocese de Hipona, devem-se acrescentar aqueles, não menos pesados, que lhe eram solicitadas pela Igreja Africana. A participação nos concílios, previstos ainda
que nem sempre acontecessem, a cada ano, e o convite dos colegas. Esses deveres constrangiam-no a viajar frequentemente, viagens por terra, como foi dito, mas longas e incômodas, as quais, além de tudo, tomavam muito tempo. Esteve muitas vezes, umas 20, em Cartago, percorrendo uma ou outra das 3 estradas que para aí conduziam desde Hipona, distante entre 280 e 340 quilômetros, dependendo do caminho que escolhesse. A litorânea, que era mais curta, ou a que passava por Tagaste e descia até Sica Venéria, que era mais longa. A viagem podia durar, sem contar desvios suplementares, de 8 a 10 dias. Esteve também em Sirta, em Colama, muitas vezes em Mileva, em Tiava, em Tagaste, cidades todas da Numídia, mas não propriamente ao alcance da mão. Sirta, atual Constantina, situada a sudoeste, ficava a cerca de 150 quilômetros. E Mileve, pátria do maniqueu Fausto e do católico antidonatista Optato, a cerca de 200 quilômetros. Não se chegava aí em 1 hora, nem em um dia. Certa vez, a pedido do Papa Zósimo, dirigiu-se de Cartago a Cesareia da Mauritânia, percorrendo mais de 1000 quilômetros, e daí retornou a Hipona, percorrendo outros 700 quilômetros, aproximadamente. Tinha 64 anos. Alguns anos depois, com o amigo Alípio, bispo de Tagaste, foi a Tubune para encontrar o conde Bonifácio, encarregado da defesa do limes extremo da Pax Romana. Tubune era uma fortaleza situada ao sul, nos confins do Saara. Se foi para lá a partir de Cartago, através de Teveste, Tebessa e Tamugate, Tingate, percorreu mais de 600 quilômetros para chegar e mais de 400 quilômetros para retornar a Hipona. Mas se foi para lá, diretamente de Hipona, passando por Sirta e talvez por Tagaste, a viagem de ida e volta não foi inferior a 800 quilômetros. Estava já com 70 anos. Contudo, este homem, tão ocupado, tão presente por quase 40 anos na vida pastoral da Igreja Africana, escreveu tanto que se fez proverbial. Já Possídio, seu primeiro biógrafo, expressava este espanto comum, abre aspas, tantas são as obras por ele ditadas e publicadas, tantas as suas pregações na igreja, colocadas por escrito e revisadas, ou dirigidas contra heréticos, ou com o intento de interpretar os livros canônicos para a edificação dos santos filhos da igreja, que dificilmente um estudioso viria a lê-las por inteiro e conhecê-las. Fecha aspas aqui para Possídio, né? Isidoro de Sevilha escreveu que se alguém dissesse ter lido todas as obras de Agostinho, seria um mentiroso. O estudioso que quiser explicar esse fato em comum não pode deter-se só nas qualidades naturais e, sendo muitas e extraordinárias, inteligência, memória, inspiração, sensibilidade, amor pela sabedoria, não explicam tudo. Deve-se recorrer, por isso, às qualidades morais adquiridas, ao método de estudo, à resistência no trabalho, à preparação literária e, em medida não menor, aos dons sobrenaturais. Atormentado pelo desejo de nutrir-se da sabedoria e de responder às necessidades da igreja, Agostinho foi um homem que não soube nunca o que significasse perder tempo. Um trabalhador formidável que soube aproveitar as menores frações de tempo. A menção às gotas de tempo que lhe pingavam com dificuldade não é infrequente nas suas obras. Abre aspas.
Mas, meu irmão, creio que tu também saibas quantas ocupações tenho entre as mãos, para as quais me pingam apenas pouquíssimas gotas de tempo, que se empregasse essas também em outras coisas, parecer-me-ia que falto com meu dever. Fecha aspas. E nas confissões exclama, abre aspas, muitíssimo preciosas para mim são as gotas do tempo. Fecha aspas. Foi um homem que sentiu sempre viva a profunda tensão entre o querer e o poder, o desejo e a realidade. Jamais chegou a fazer aquilo que quisera, e por isso fez sempre mais do que poderia ter feito. Foi uma asceta que tinha reduzido ao mínimo as próprias necessidades materiais para dilatar o espaço do pensamento e da ação. Seu tempo livre era sempre cheio de muitas ocupações. Abre aspas, meo otium magnum habet negocium. Fecha aspas. Comia pouco, dormia menos. Em Cassicíaco, adquirira o hábito de passar metade da noite, a primeira ou a segunda parte, meditando. Certamente esse hábito não desapareceu durante os anos do episcopado. Sabemos que na tarda velhice, entre os 74 e os 76 anos, trabalhava ditando livros de dia e de noite. Abre aspas, quando acrescentava suspirando. Estou livre das outras ocupações que não deixam de surpreender-me de uma parte ou de outra. Fecha aspas. O expediente de confiar a parte administrativa ao sucessor designado não fora, portanto, totalmente bem sucedido. As duas obras que levava adiante, contemporaneamente naquela época, eram as Retratações e a segunda resposta a Juliano. Ao diácono Coadevoulte Deus, que lhe pedia que escrevesse uma obra sobre a heresia, responde que não pode fazê-lo, porque estava ocupado em ditar as duas obras supracitadas, uma de dia, outra de noite. Juliano havia escrito 8 livros em oposição a um de Agostinho. O segundo livro da obra sobre as núpcias e a concupiscência, mas só 5 tinham sido enviados de Roma para o nosso doutor. Acrescenta, por isso, com a costumeira disponibilidade, abre aspas, assim que tiver terminado de responder ao 5º, se não tiverem chegado outros 3, disponho-me, se Deus quiser, a começar o trabalho que tu reclamas, levando adiante, ao mesmo tempo, este trabalho e a revisão dos meus escritos, dedicando as horas da noite a um e as do dia a outro trabalho. Fecha aspas. Que este não fosse um caso esporádico, mas habitual, assegura-nos o primeiro biógrafo. Possídio, depois de ter dito que o bispo Agostinho não gostava de ocupar-se de questões temporais, continua assim, abre aspas, e uma vez dispostas e ordenadas estas, as questões temporais, né? Logo seu ânimo liberta-se delas como se fossem irritantes e incômodas, para retornar às anteriores e superiores realidades do espírito, pensando ou na busca das verdades divinas, ou ditando quanto já tinha encontrado, ou corrigindo aquilo que tinha sido escrito sob seu ditado. Assim fazia, trabalhando de dia e velando de noite. Fecha aspas para Possídio, né? A essa extraordinária dedicação ao trabalho, acrescentava um método de estudo prático e eficaz. Lendo e meditando, fazia apontamentos. Abre aspas. Medito na lei do Senhor, se não dia e noite, ao menos em todas as partículas de tempo que posso, e confio a Escritura
minhas meditações, para que a memória não me traia. Fecha aspas. Algumas vezes escrevi as observações nas margens do códice. Essas, depois recolhidas pelos discípulos, talvez as escondidas do mestre, acabavam formando um livro. É o caso das anotações sobre Jó. Abre aspas. Suaves para o pequeníssimo número de leitores que podem entendê-las. Fecha aspas. Outras vezes, aquelas notas marginais antecipavam o ditado de uma obra que talvez não tenha sido nunca escrita. Outras vezes ainda constituía a resposta a quem, recordando sua antiga profissão, tinha acreditado poder importuná-lo com, abre aspas, inumeráveis questões literárias. Fecha aspas. Abre aspas. Respondi já a tuas questões. Não só a algumas nesta carta, mas a quase todas as outras, como pude. Ainda que com breves anotações escritas nos folhetos com que as enviaste a mim. Eu respondia na própria página, né, da correspondência enviada. Em geral, antes de escrever um livro, fazia anotações. Aconteceu de o livro, não sei por que razão, não ter sido escrito, e as anotações ou foram perdidas, como a maior parte dos livros sobre as disciplinas, ou chegaram às mãos do público e tomaram o lugar do próprio livro, caso da obra A Imortalidade da Alma. Quando ainda era interrogado pelos irmãos da comunidade em que vivia, ou onde se encontrava de passagem, interrogado, digo, sobre questões importantes da filosofia, teologia ou exégese, escrevia ou fazia escrever a resposta sobre folhas de papel para que aquilo que foi dito não se perdesse. Algumas obras agostinianas nasceram do recolhimento dessas folhas. Refiro-me às 83 diversas questões e à explicação de algumas proposições da carta aos Romanos. Duas obras por esse aspecto, e não só por esse, muito importantes. É preciso, sobretudo, lembrar um fato. Quando Agostinho fala na igreja, em Hipona, em Cartago, ou onde quer que estivesse, os estenógrafos recuperavam suas palavras com surpreendente habilidade. O orador depois revia o discurso e permitia sua difusão. Falando, portanto, não pensava só nos ouvintes, mas também nos leitores. Dessa maneira, foram-nos conservados muitos discursos agostinianos, que constituem uma parte não pequena, mesmo se não a principal, como para outros padres, da produção literária do hiponense. Acrescentemos também a preparação retórica, que foi longa e minuciosa, e a colocação de seus religiosos, que não lhe deve ter faltado. E a colaboração de seus religiosos, que não lhe deve ter faltado. A primeira, preparação retórica, permitiu-lhe falar e ditar cartas e livros com extrema facilidade. A segunda, ter-lhe ajudado a ordenar os volumes da biblioteca, a consultar livros, a confrontar textos. Mas a razão última de tão prodigiosa atividade deve ser buscada, em minha opinião, mais além. Então, com esse capítulo aqui sobre o trabalho de Agostinho, sobre a forma de trabalho de Agostinho e sobre a produção de Agostinho, o autor do livro termina a segunda parte do livro, que fala sobre Santo Agostinho, pastor de almas. Tá? E ele indica aqui na última frase, né,
que essa prodigiosa atividade deve ser buscada mais além, porque ele vai começar a última parte do livro, né, em que fala sobre Santo Agostinho, o místico. Então, indicando que o Frei Agostinho Trapé acredita que toda essa atividade prodigiosa, né, a razão última dessa atividade está além do pastor, além do homem, né? Está na parte mística, na vida mística que ele tinha, né? Então esse capítulo termina a segunda parte desse livro. Pois bem, de muitos santos, né, nós podemos falar sobre essa prodigiosa obra, né? Mas o tamanho da obra de Santo Agostinho realmente é uma coisa impressionante, né? Talvez comparável a poucos outros grandes santos da igreja, né? Grandes doutores da igreja, né? Pelo volume da obra, né? É claro que os santos da igreja, né, tem os doutores principalmente, né, têm critérios diferentes, né, de terem sido elevados à honra de doutor da igreja, né? Não é pelo tamanho da obra, obviamente, né? Pelo volume da obra, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente leu a vida de São Francisco de Sales, nós lemos duas biografias de dois autores diferentes, mas um dos autores, ele coloca exatamente essa questão do tamanho da obra de São Francisco de Sales, né? De como ela era pequena em comparação com os outros doutores da igreja, né? Santo Isidoro de Sedilha, Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino também tem uma obra que tudo que foi falado, né, sobre a obra de Santo Agostinho pode ser falado da obra de São Tomás de Aquino, exceto o que São Tomás de Aquino, ao longo da vida, não teve as atividades externas, né, que Santo Agostinho teve. Por isso o volume da obra de Santo Agostinho é mais impressionante, né? Porque Santo Agostinho atuou no mundo, né? Atuou no mundo. E veja que Santo Agostinho, ele era uma personagem de consulta para toda a geração dele, né? Não só na África, muito consultado na África. O nosso autor fala que sobre as viagens que ele fazia, né? Viagens longuíssimas, né? Imagina o peso de uma viagem, o peso físico para Santo Agostinho, né? De uma viagem de 800 quilômetros naquela época, mesmo de 300 quilômetros, né? Naquela época. São 10 dias, né? 12 dias de caminhada, né? Mas também era consultado por fiéis das mais variados locais, né? E às vezes pelo Papa, né? Às vezes ele recebia tarefas do próprio Papa em Roma, né? Certo? Então admirável mesmo essa atividade, né? E que só terminou com a morte dele, né? Até nos últimos dias ele estava envolvido na sua obra escrita e a sua obra de bispo, né? Lembrando que ele nunca quis ser bispo, né? Lembrando que a vocação dele, de que ele abriu mão para anuir a vontade de Deus, era ser monge, né? Era ser monge do deserto, inclusive, né? Então, nós temos aqui um homem
que nunca fez o que quis, o que desejava mais amplamente, né? Que se envolveu provavelmente em polêmicas que ele nunca gostaria de ter se envolvido, né? Por amor a Deus, por amor à Igreja de Cristo, né? E por amor à posteridade, né? Por amor a nós, que temos hoje a condição de acessar essa obra e nos nutrir com essa obra, né? O Santo Agostinho, ele demonstra com a obra dele amor à posteridade da Igreja, né? Porque o cuidado que ele tinha em escrever mostra que ele gostaria de deixar isso para o futuro, registrado, né? Não era uma coisa só de circunstância, né? A obra dele não é circunstancial, né? Mostra o apreço que ele tinha àquela sua atividade, né? Mostra o valor que ele dava sem nenhuma afetação, não é? Sem nenhuma vanglória, mas ele sabia que aquilo era importante, né? Talvez soubesse até que as heresias contra as quais ele lutava não acabaria, voltaria a atacar a igreja, né? Então, nós terminamos assim essa segunda parte do livro. Vamos agora analisar a sua vida mística, né? A sua vida de contemplativo, né? A sua vida, digamos, mais íntima com Deus, tá certo? Então, estamos aqui na página 378 e na semana que vem começaremos na página 381. Semana que vem tem um feriado, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura na segunda e depois pulamos para a quarta, né? Próxima leitura. Na terça a gente vai rezar. É festa de Nossa Senhora, certo? Então agora eu gostaria de ouvir, se houver, as observações dos senhores sobre a leitura de hoje. Professor, Sim? eu estou fechando esse capítulo. Eu queria ver. O senhor sabe que há um tempo atrás eu encaminhei para o senhor alguma coisa sobre Ticônio. Sei. Não sei se o senhor se lembra. Lembro. E quando o autor falou de Ticônio, eu não estava presente em sala de aula. Ele falou rapidamente. Rapidamente. Foi. Mas a questão, ela para mim, né? Ela ficou assim, reaberta desde a aula 32, 33, 34, quando o senhor começa a ler sobre a cidade de Deus e entra na questão do dualismo metafísico, né? Do gnóstico. Uhum. E para mim a questão é assim, por que eu acho que é cardeal Ratzinger na época, né? E Papa Bento XVI recorreram a Ticônio, que é um herege, ele foi expulso, né, dos donatistas e nunca entrou na igreja, não é? E eu, na época que eu estava levantando isso, eu peguei 3 textos, é aquela coisa, você tem uma dúvida, resolve ela de orelhada, né, professor? Uhum. Por que a gente não vai ficar estudando essas coisas todas? Por que que ele recorreu a Ticônio ao invés de recorrer a Santo Agostinho, né, para
Na época que o Ratzinger citou Ticônio, ele estava citando Ticônio por quê? Professor, eu posso ler? Claro. Então, assim, o Ticônio diz o seguinte, são citações de partes, a obra dele, ela foi muito perdida. Os bispos fazem, sob o pretexto do dom da igreja, aquilo que avança a vontade do diabo. Isso é um comentário do Ticônio ao Apocalipse. O Ratzinger, em 1956, ele ainda era padre, acho que não era cardeal. Não era. Assim, não era, não. O anticristo pertence à igreja, cresce nela e com ela até o grande dissécio, que inicia a revelação final. Essa palavra dissécio, ela é dita pelo Ticônio e tem uma tradução como se fosse aquela iniquidade, desolação. E aí, esse livro que tenta analisar o Bento XVI lidando com o mistério do mal na igreja e traz esse problema, né, que chegou até mim por outro motivo, mas... Eu sei até qual foi. Ele fala, o autor fala assim, não é possível que a igreja sobreviva se adiar passivamente a solução do conflito que dilacera o corpo de duas partes até o fim dos tempos. Aqui eu tenho uma nota, assim, que em abril de 2009, durante a audiência geral, o Papa Bento XVI fez referência a um escritor cristão do norte da África, Ticônio. Ele era herege mesmo, donatista. No seu comentário, Ticônio vê o Apocalipse, acima de tudo, como um reflexo do mistério da igreja. Ticônio tinha chegado à convicção de que a igreja era um corpo bipartido. Por um lado, ela pertence a Cristo, mas a outra parte da igreja que pertence ao diabo. Para Bento XVI, a concepção de Ticônio sobre o que irá acontecer à igreja nos tempos finais proporciona um elo perdido importante para compreender o momento sem precedentes na economia da salvação, da qual o Santo Padre acredita que a Igreja e o mundo já chegaram, mas também oferece uma perspectiva sobre sua resignação excepcionalmente enigmática. Já em 1956, Joseph Ratzinger ficou intrigado com o teólogo africano do século IV, quando, como jovem padre e professor, criou e publicou um ensaio intitulado Reflexões sobre o conceito da Igreja de Ticônio no Liber Regularum. Essa é a obra do Ticônio, que foi perdida. Ou não, acho que ela não foi perdida, não. O ensaio em questão explora o que Ratzinger chama de o paradoxo de Ticônio. Abre aspas. O fato de que um homem consciente e voluntariamente se colocar fora de qualquer comunhão eclesiástica concreta, enquanto ainda quer continuar a ser cristão e acredita que pertence à igreja verdadeira. Aqui está se referindo àquilo que o senhor leu. Acho que o senhor leu, ou fui eu que li em algum lugar, que o Ticônio, expulso dos donatistas, ele não quis ingressar na igreja, não quis se converter. Aí, professor, eu fui levantando o que eu podia, quis, né, pensar. Eu falo assim, gente, eu tenho que entender isso. Na época, eu falo assim, entender sendo de orelhada, né, professor? Porque eu não vou ler nem a obra do Ratzinger, nem a do Ticônio. Deus me livre. Eu fiquei procurando... Deus te livre disso. Deus me livre. Eu encontrei um site que chama Agostinho a Igreja Invisível. Ixi. Que ela nesse ponto do Ticônio. Nossa. A última coisa que eu vou ler, tá, professor? Que eu acho que fecha esse enigma. Agostinho, ele vai além, né, da questão de a igreja é um corpo de santos e pecadores. Em seu livro sobre a interpretação de doutrina cristiana,
Agostinho se propõe a traçar regras que, diante das dificuldades interpretativas, auxiliem os leitores de modo que eles não precisarão de alguém para lhes descobrir o que estiver oculto. Observando certas regras, eles próprios chegarão sem erro a descobrir o sentido oculto. Agostinho lida com o Liber Regulorum do donatista Ticônio, que propõe 7 regras que solucionariam todas as dificuldades de interpretação das escrituras, mas mais ou menos a mesma proposta do doutor Ticônio. Como Agostinho observa, as regras de Ticônio são boas, mas a propaganda é boa demais para ser verdade. Elas só solucionam algum tipo de problema. Isso aqui está falando do que o Santo Agostinho aproveitou da obra do Ticônio. Uhum. Mas veja que interessante. Esse artigo fala assim: tendo combatido severamente os donatistas, Agostinho não hesita em chamá-lo de herege, mas faz uso de sua obra, do mesmo modo como indicou o uso da ciência pagã como ouro egípcio. O senhor leu isso na aula 33, eu até transcrevi essa aula aqui. Nossa Senhora, você sabe aonde é que eu... Qual a parte do aula 33? Qual que é a parte? Sei. Do livro? O minuto, deve ser por volta do minuto 17. O senhor está na página 355. Tá, 355? O senhor tem a parte específica, assim: já a verdadeira religião observa que todo gênero humano, semelhante à vida de um só homem, desde Adão até o final do mundo, é governado pela lei da providência e aparece dividido em 2 partes. Em uma está a turba dos ímpios, na outra a geração do povo de Deus. Sei. Aí, insistindo, pois, no conceito do povo de Deus, explica. Aí ele fala da ideia de Adão e ele fecha a questão no parágrafo seguinte, na primeira catequese aos não cristãos. Sim. Os 2 povos convertem-se em 2 cidades. 2 cidades, uma dos ímpios e outra dos justos. Continuam com o caminho desde o princípio do gênero humano até o fim do mundo. No presente estão mescladas segundo o corpo, mas distintas segundo o espírito. No futuro, no dia do juízo, serão reparadas também segundo o corpo. Separadas. De fato, todos os homens que amam a soberba e o domínio temporal e buscam a própria glória no subjugar os outros, estão reunidos numa mesma sociedade. Ao contrário, todos os homens e os espíritos que buscam humildemente a glória de Deus e não a própria, e servem a Deus com piedade, pertencem todos, também esses, a uma mesma sociedade. Aqui está claro, né, que não há dualismo na concepção de Santo Agostinho, não é? Porque ele fala que essa divisão ela existe como, eu vou falar grosseiramente, como uma atitude, mas essa reunião ela não ocorre no juízo final, né? Na glória, né? Não, no juízo final elas vão ser reunidas em separado, né? E o destino de cada uma vai ser diferente. Ele fala aqui, quer ver? Povo novo só viverá até o juízo, quando o Senhor retornará na glória. Isso. Então ressurgirá o povo dos justos para transformar o novo homem no novo homem. Ressurgirá também o povo dos ímpios, que desde o início até o fim levou em si o homem velho para precipitar-se na segunda morte. O autor, o padre Agostinho Frappé, antes disso ou depois disso, ele insiste no fato de que não há dualismo na obra de Santo Agostinho como síntese, porque ele se apoia o tempo inteiro
nas Escrituras. Sim. Né? Eu vou até continuar aqui, professor, que ele... Dualismo, quando ele fala, é metafísico, que é o problema da gnose, né? Da gnose. É. Aí, continuando aqui, eu estava falando isso, né? Tendo combatido severamente os donatistas, Agostinho não hesita em chamar de herege, mas faz uso de sua obra do mesmo modo como indicou o uso da ciência pagã como ouro egípcio. Ele aproveitou toda a cultura pagã, né? Claro, A todos os segunda regra filósofos, de, todos. a segunda regra de Ticônio é o corpo do partido do Senhor. Sobre essa regra interpretativa, Agostinho escreve: a segunda regra é o corpo do Senhor dividido em duas partes. Na verdade, Ticônio não deveria ter empregado essa fórmula, pois não é o corpo do Senhor o que não haverá de estar com ele para sempre na eternidade. Mas deveria ter dito o corpo do Senhor verdadeiro e o misto, ou então o corpo do Senhor verdadeiro e o simulado, ou outra expressão parecida, pois não se pode dizer que os hipócritas estarão com ele eternamente, e nem que estejam com ele agora, parecendo estar em sua igreja. Por isso essa regra poderia, de preferência, ser intitulada a regra mista. Quer dizer, isso é uma regra que o Ticônio deu para a interpretação das Escrituras, que Santo Agostinho aproveitou. Algumas melhorou que ele aproveitou e não usou outras e usou as próprias, né? Uhum. Então ele fala a igreja mista. Essa segunda regra exige leitor atento, já que a Escritura, quando fala de uma parte da igreja, parece dirigir-lhe palavras que ela dirige a outra, ou bem passa da primeira à segunda porção, enquanto se dirige então à primeira, como se ambas partes constituíssem um só corpo, devido à sua mistura aqui na terra e à sua comum participação dos mesmos sacramentos. Isso ele fala no livro A Doutrina Cristã, parte 3, deve ser capítulo 32. Aí, o site Vinha Dei, que foi de onde eu tirei isso, comenta: note-se, Agostinho corrige Ticônio, mas em termos que parecem incríveis. Abre aspas. Não é o corpo do Senhor o que não haverá de estar com ele para sempre na eternidade. Fecha aspas. Tendo em mente a doutrina agostiniana da predestinação, essa sentença indica o mesmo que a noção de igreja invisível para a confissão da fé de Westminster. Eu não entendi isso. A confissão do Lutero. Ah, tá. Na perspectiva divina oculta aos homens, são membros do corpo de Cristo apenas aqueles que o serão eternamente. O Agostinho chega até mesmo a desafiar a distinção feita acima entre uma eclesiologia mais moderada e outra mais radical. Posterior a ele, e em mais de um milênio, a distinção feita acima entre uma eclesiologia mais moderada. Posterior a ele, em mais de um milênio, é claro, ao distinguir entre o corpo verdadeiro e o corpo simulado, que vivem como se, tampam, fosse um só corpo. O vínculo sacramental constitutivo da Igreja, e do qual também participam muitos réprobos, está presente tanto no trecho do De Civitate Dei, quanto no de Doutrina Cristiana. Mas enquanto no primeiro Agostinho parece considerar que os réprobos, vinculados à Igreja pelos sacramentos, são membros temporários da cidade de Deus, em razão dos sacramentos, no segundo ele parece considerá-los apenas membros aparentes, apesar dos sacramentos. Agostinho ensinava a noção de igreja invisível? De certo modo, sim, mas ele certamente decepciona os simplistas. Professor, eu nessa decepciona os simplistas,
eu pensei assim, gente, é o cardeal Ratzinger. É, Porque é, o que na verdade, assim, eu retomei isso ontem, falei, gente, eu gostaria muito de levar isso para o professor, porque é uma questão que eu fico assim, por que que um padre, um jovem padre, bom, nós podemos pensar no porquê que um jovem padre retoma um autor, digamos, perdido, herege. herege, ou pode ser porque por novidade, pode ser por vaidade, pode ser por para querer parecer pesquisador diferente. Existem motivos que um jovem padre pode fazer um trabalho sobre isso. Mas o Papa retoma isso, Uhum. retoma o mesmo autor, não é? E quando começam a falar que o cardeal, não, o cardeal Ratzinger era um grande teólogo, ele misturado com a quantidade de teólogo modernista que ele esteve misturado, eu fico pensando assim, quem não. Não é que eu fico pensando, é que eu tenho essa ideia de que há coisas que já são definitivas na igreja, com os santos padres, principalmente Santo Agostinho, com a escolástica, especialmente, né, com São Tomás de Aquino, e qualquer tentativa de ir contra isso, ou ela cai na ingenuidade e na vaidade, ou ela cai na heresia mesmo, Na né? pura, No inimigo da igreja. na pura Eu heresia. não vejo. A coisa para mim é muito simples assim. E eu só posso ver isso do cardeal Ratzinger, né? Essa busca dele de pensar o mal da igreja a partir de um herege só pode ser por limitação cognitiva ou simplismo, porque eu acho que ele foi um papa muito dedicado, apesar de ter sido um papa modernista, né? Então é isso, professor. Essas são, Ticone. essa pensa bem. Ticone. É, olha, tem vários aspectos. Aí, tem milhares de aspectos aí, né? No que você leu nessa revalorização do Ticônio, né? Eu vejo o primeiro aspecto disso é o aspecto mais externo, que é uma técnica que você conhece bem. Você conhece muito bem essa técnica. Porque você trabalhou na área onde surgiu essa técnica. Que é o seguinte: você pega, por exemplo, um dogma da igreja e você, sem contrariar o dogma, você problematiza o dogma, né? Então, é a tendência nossa, né, de fazer seminários para discutir coisas que já estão completamente estabelecidas, mas se você traz novidades a essas coisas, isso dá seminários, isso dá viagens, isso dá artigos em revistas, isso dá obras escritas sobre a problematização, né? Por exemplo, fora da igreja não há salvação. Então vamos problematizar isso aí. É claro que fora da igreja não há salvação, mas o que é igreja e o que é salvação? Bom, se você parte desse princípio frente a esse dogma, você abre um universo de discussão tão grande e de confusão tão grande que o dogma fica esvaziado. O dogma fica completamente esvaziado, né? Então me parece que essa questão do Ticônio, essa novidade do Papa trazer Ticônio para revalorizá-lo, né? E até, digamos assim, trazer Santo Agostinho para a discussão, como se fosse uma forma de batizar o Ticônio, isso aí é uma técnica dos modernistas, assim,
de todos os modernistas que foram professores, né, do padre Ratzinger. Né? Ele estudou com todos eles, foi às vezes contemporâneo deles, né, nos estudos, etc, etc. Então esse é o primeiro aspecto, né? O aspecto da problematização, né? O Papa, e veja, uma coisa é a Igreja recorrer a discussões antigas para reafirmar de novo e de novo a mesma doutrina de sempre. A igreja ela é mestra em fazer isso, quer dizer, trazer os problemas, discuti-los e reafirmar sempre a doutrina anterior, a doutrina de sempre da igreja. Não com o modernismo. O modernismo traz novidades, né, nessa reinterpretação. Né? Então essa é uma técnica modernista básica. Né? Agora, aí tem ideias muito perigosas, né, heréticas muito perigosas, né, que é a questão da igreja espiritual, né, que é tão cara, né, aos protestantes, né, de linha, sobretudo calvinista, né. Quando a gente lê isso, a gente fala, puxa vida, e eu pensando que estou na igreja, seguindo a doutrina da igreja, tomando parte nos sacramentos da igreja, tá certo? E agora eu fico com a dúvida, será que eu estou participando da igreja? Será que existe uma igreja espiritual da qual eu nem sabia? Né? Essa ideia é gnóstica, né, no seu mais profundo ser, né? Porque a gnose, quando ela se organizou em instituição, ela tinha exatamente essa mesma ideia, né? Você tem lá os neófitos, os iniciantes na gnose, mas desses, apenas alguns vão ser iluminados e ter a iluminação perfeita no final da vida, ou em algum momento da vida. Os outros são externos. Então existe uma parte exotérica e uma parte esotérica. Então veja bem que coisa interessante. Essa ideia é do perennialismo, né? Essa ideia é assim. Em todas as grandes religiões, essa ideia de Guénon, né? As grandes religiões existem da seguinte forma: elas todas são um caminho comum para os seres normais. Os seres normais estão ali dentro daquelas igrejas, e aí nessa coisa das grandes religiões, eles comparam o judaísmo, o cristianismo, essas grandes religiões mais antigas, né? Então eles dizem assim, todos esses seres que estão nessas grandes religiões estão na parte de fora da religião. Só alguns, nestas específicas religiões, atingem a parte esotérica, que está guardada, cheia de segredos. Não é? E é exatamente na parte esotérica que existe a salvação. E para você entrar nessa parte esotérica, você precisa passar, então, por um processo de iniciação. Não é à toa que essa insinuação dos sacramentos da igreja serem ritos iniciáticos, eu não sei exatamente onde está, mas está no catecismo amarelinho da Igreja Católica. Então, a ideia é de que na igreja existe uma parte exotérica. Qual que é a parte exotérica? É nós. É nós. Nós estamos ali, indo à missa, rezando, fazendo as nossas orações diárias, lá na missa, recebendo os sacramentos, indo à confissão, comunhão, etc. Nós estamos na parte fora desse negócio. Essa parte digamos assim, uma parte quase que de fachada. Mas poucos adentram
a essa parte esotérica. E essa parte esotérica é a igreja espiritual. É a igreja que vai levar os fiéis à salvação. Essa ideia é antiga. Não precisava nem recorrer. Talvez nem podia recorrer muito antes de Ticônio, né? Mas essa ideia da igreja espiritual é uma heresia que ela sempre está com a gente também, né? Na Idade Média surgiu com muita força essa ideia da igreja espiritual, da igreja invisível, né? Dentro da própria igreja católica, né? E é claro que eles tentam recorrer a Santo Agostinho para isso, né? Porque Santo Agostinho escreveu sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Tá certo? Então esse é um caminho fácil. Agora, pegar Ticônio talvez seja uma coisa razoável, né? Porque ele era um herege da época, né? Tentar aproximar Ticônio de Agostinho é talvez muito eficiente, né, Cristina? É como eu vejo toda essa situação. Isso aí é heresia pura, não é? Porque a igreja nos manda fazer certas coisas para estar dentro dela. E certas coisas objetivas, não subjetivas. Objetivas. Não é? Participar dos sacramentos, ter uma vida de oração, seguir o ano litúrgico, que ela nos ensina várias coisas, fazer as orações mentais. Essa é a nossa via. Não há como distinguir entre os que fazem isso, os que estão dentro de uma igreja e de outra. Não existe duas igrejas, só existe uma. Não é? Agora, toda essa discussão traz uma confusão miserável na cabeça de todo mundo. Né? Porque aí, se você estuda isso, se você entra nessa discussão, você estará a um passo de descobrir que você está na igreja espiritual e que todos à sua volta estão na igreja, a outra igreja. Né? Porque, veja, eu sei dessas coisas todas, eu sei do Ticônio, de Santo Agostinho, etc. Então, eu já estou no caminho lá da igreja espiritual. Né? Que há na igreja, veja bem que coisa mais boba, que há na igreja pessoas que não vão se salvar. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? Não é? Por uma situação ou por outra? Ou por no final da vida abandonar a igreja? Ou por não ser um católico fiel? Ou por não cumprir as regras da igreja? Quem é que não sabe que dentro da igreja tem gente que não vai se salvar? Isso é uma bobagem. Mas quem está cumprindo todas as regras da doutrina da igreja, das leis da igreja, é o caminho normal de salvação. Outra coisa, quem não sabe que quem não está nesse caminho normal pode, às vezes, no final, nos momentos finais da vida, se converter e se salvar. Quem não sabe disso? Isso não é novidade para nenhum católico, minimamente que tenha mais que 2 neurônios. Mas isso não anula a economia normal da salvação, que é essa que nós temos que fazer dentro da nossa igreja. Tá? Mas eu vou ler alguma coisa desse Ticônio, né? Até quando você me mandou aqueles textos, eu para dizer a verdade, confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse miserável desse Ticônio. Agora eu vou... Ninguém nunca ouviu. Pô, Você tem que ter um hermeneuta, professor. O senhor falou um hermeneuta hegeliano. É muito interessante como que a gente consegue... O senhor falando, eu não lembrava disso, dessa característica do próprio do cardeal e do Papa, né? Que se referia muito à hermenêutica, né? Nós temos que interpretar. Quer dizer, é uma escola, né, professor? É uma escola que nasceu com Hegel, né? E Hegel reinterpretou toda a noção de história de Santo Agostinho. Mudou tudo. Isso, tudo. E eu não sabia disso especificamente, mas essa ideia do dualismo, da dialética, né, da metafísica dialética,
e vai contra Santo Agostinho, não é? E São Tomás de Aquino fechou a questão Fechou. de forma definitiva. Tá fechado. Ai, Hegel trouxe essa turma toda de volta, né, professor? Agora, o senhor falando me deu uma clareza acerca de um movimento que a gente observa na igreja, de pessoas que interpretar o que não foi dito. O que não foi dito por Bento XVI na renúncia. Essas pessoas não percebem que se ele fez isso, e eu acho que não fez, deixar códigos cifrados através dessas obras dele, dessas citações, ele não está sendo um Papa católico. Porque um Papa católico, ele não deixa a mensagem cifrada. Não, mas claro que não. Isso é coisa de sociedade secreta? É coisa de sociedade secreta, isso é coisa de gnóstico. Ué. É simples assim. É simples assim, quer dizer, tudo que tem que esses best-sellers, né, têm falado sobre a renúncia de Bento XVI, empurram denigrem o Papa cada vez mais. E ele, em vida, quando já tinha renunciado, ele negava essas coisas, mas essas pessoas são doidas. Elas continuam insistindo. E eu falo assim, o que está acontecendo? Cada vez mais aparecem seitas dentro da igreja, de pessoas que acham que vão resolver o problema. Agora vai, né? Agora vai. Agora é o tic-tac. É o tic-tac. Agora vai. Mas veja, Cristina, é uma coisa curiosa, né? Porque esse pessoal que fica procurando essas coisas em Bento XVI, eu chamo esse pessoal de viúva de Bento XVI. São modernistas empedernidos, não é? Que ficaram muito assustadinhos com o Papa Francisco. E agora querem retornar. São sede vacantistas modernistas, eu já dei nome para eles. E esse nome foi eu que dei, é original meu, não me roubem. Vamos registrar. Que é o seguinte, tem que registrar. Porque é o seguinte, esse pessoal acha que até Bento XVI a igreja teve um Papa. Agora é que não tem mais. Principalmente depois da morte de Bento XVI. A morte de Bento XVI estimulou esse pessoal a sair da casinha e a começar a se alvoroçar em torno dessa questão do papado, etc. Então, é preciso incensar Bento XVI ao máximo, até fazê-lo oráculo da igreja. Porque procurar essas coisas nos escritos de Bento XVI é uma forma de oracular. Quer dizer, Bento XVI teria escrito certas coisas em código para que depois da morte dele as pessoas descobrissem a verdade que ele quis dizer, mas não pôde por alguma razão. São viúvas do Bento XVI, modernistas empedernidos, que nunca chegaram a ter uma experiência importante da tradição, né? Nunca chegaram a conhecer a doutrina tradicional da igreja, não, e quando chegam não aceitam a doutrina, aceitam essa doutrina pelas mãos do Ratzinger, que é do Bento XVI, que é um discípulo muito fiel de Hegel. Um discípulo muito fiel de Hegel. Professor, e o mais interessante é que entre esses propaladores disso estão especialmente escritores que de uma estatura de um Dan Brown, mais ou menos, que não entendem nada da igreja. Bolhufas. Bolhufas. Segundo a biografia, eles não têm uma hora aula de teologia e falam com muita desenvoltura da igreja. Assim, são pessoas que nunca rezaram o terço. Não. Eu
eu já procurei a biografia de 2 autores, a gente não encontra nada deles. E agora, o senhor esclarecendo a questão, eu fico com uma ideia, assim, essa turma deve ser uma turma europeia, lá daqueles perennialistas lá, sabe Deus de onde? Mistura tudo. Essa turma, sabe, professor? Mistura tudo. Gnósticos, assim, porque olha o mal que essa gente tem. Essa gente está fazendo mal à igreja, um mal às almas, inventando. E assim, na minha avaliação, sujando a memória as viúvas sujando a memória do falecido. De certa forma. Sim. Porque tem muita coisa para se falar de Bento XVI, de coisas não tão boas que ele fez, mas não essa. Não isso. Transformar ele em oráculo, isso é uma coisa terrível. Pensa bem, um papa ambíguo, deixando mensagens cifradas. Há algo mais anticatólico do que mensagem cifrada e ambiguidade nas palavras? Não, é uma coisa. É uma coisa. Católico. Não, isso é completamente gnóstico. Completamente gnóstico. Você vê que todo herói gnóstico, ele tem uma obra cifrada que ninguém entende, só alguns entendem. Isso é tradição da gnose. Isso é tradição da gnose. Essa coisa escondida, né? Essa coisa que só alguns terão acesso depois de um processo enorme de estudos. Isso é gnóstico na veia, gnose na veia. E tem um texto sobre Hegel que eu gosto muito, que é o texto do professor Marcelo Andrade, da Flos Carmelli, que eu coloquei aí para vocês, chama Hegel, um burocrata da gnose. É só vocês lerem Hegel, vocês verem que quem é discípulo de Hegel é gnóstico até o último fio de cabelo. Sabe? Então, infelizmente, essa confusão mesmo, o Cristina, que se faz. E aí, em nome da gnose, vale tudo. Vale até ressuscitar Ticônio. Vale. Você vê, é uma coisa assim, você pegar ressuscitar um herege, um cara que sempre esteve fora da igreja, é uma coisa impressionante. Estão fora da igreja, né, professor? E outra, você fazer isso para aproveitar o que esse cara falou, para integrá-lo na doutrina da igreja, até pode ser. Mas para fazê-lo, digamos assim, companheirinho, parça do Santo Agostinho, isso para mim é uma coisa de louco. Não é? Coisa impensável. Só para finalizar, professor, o que chamou a atenção em 1956 ao Joseph Ratzinger foi o fato de um homem, estou abrindo aspas para o padre, o fato de um homem consciente e voluntariamente se colocar fora de qualquer comunhão eclesiástica concreta, enquanto ainda quer continuar a ser cristão e acredito que pertence à verdadeira acredito que pertence à verdadeira igreja. Todo herege faz isso. Quem está chamando a atenção para isso aqui é um autor que considera o Papa Francisco um antipapa. Então, tá vendo? É o sede vacantista modernista. Eles não vão à missa, que eles chamam, né, de missa unacum e tudo mais. Agora, eu só gostaria de fazer uma distinção muito grande entre esses aqui, as viúvas do Bento XVI, e o sede vacantista. Ah, sim, tem muita diferença. O sede vacantista é uma clave que eu digo assim, de fundamento de pessoas muito sérias. Isso aqui são revistas. Isso é gente convidadeira. Isso
inventando uma seita. Porque quem segue essas teorias de que Bento XVI deixou mensagem cifrada que vai salvar a igreja, que a renúncia dele foi um golpe genial, ao invés de, como dizem aí, que ele foi obrigado por questões de que os bancos... não vou entrar nisso não. Mas o que eu quero... o que eu acho é assim, há uma diferença muito grande entre o sede-vacantista, que fundamenta sua posição dolorosa, gente muito séria, gente que... isso é muito superior a esse pessoal, intelectualmente, tudo. Isso aqui ou é vendedor de livro, ou então é criador de seita. Vendedor de livro e de curso. De curso. Vai aparecer um curso sobre ticônio aí, viu? Pode ficar tranquilo. Se já não houver, vai ter um curso sobre ticônio. Eu vou parar de falar dele, viu, professor? Das coisas que mais me faz sofrer na vida, que era antes, quando eu trabalhava, era lidar com essa gente e ver os erros e divulgá-las por dever de ofício. É por isso que eu te falei que você entende bem disso, né? Não, é terrível isso. Mas hegeliano é agnóstico, não tem jeito. Ele, enfim. Mas ótima discussão essa do ticônio. Uma hora dessa eu vou me inteirar mais. Se bem que eu já peguei toda a estratégia do pessoal aí. São os sede-vacantistas modernistas. E esse sede-vacantismo modernista também tem várias nuances, viu? Não é só essa, não. Tem várias nuances. Que começaram a aparecer, brotar, né? Depois da morte do Papa. Porque antes da morte do Papa, esse pessoal estava mais tranquilo, porque eles consideravam assim, que o Papa... Tem uma ideia assim, que o Papa Bento XVI tinha um munus espiritual, que ainda mantinha a autoridade espiritual, e que o Papa Francisco era apenas um munus administrativo, qualquer coisa que seja, dentro da igreja. Quando o Papa Bento XVI morreu, aí esse pessoal ficou doido. E aí, enfim, enlouqueceu. Mas então, vamos ver se tem alguém mais que tem alguma observação, mesmo que sobre ticônio, aí para nos brindar. Então, não tendo mais nenhuma observação, nós vamos então, na segunda-feira, começar aqui o primeiro capítulo da terceira parte do livro, a parte 3, o místico, Santo Agostinho como místico, capítulo 32, Amantes da Beleza, página 381. Certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.